Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o porquê nós devemos parar de gritar com nossos filhos e como fazer isso. Meu nome é Luciana Santos, eu sou educadora e consultora parental e sou também coach materna, advogada e mãe do Miguel. Miguel tem 3 anos e 3 meses. Sejam bem-vindos. Então, gente, hoje nós vamos falar por que nós precisamos parar de gritar com os nossos filhos, né? E aí nós vamos ver que não é só com os nossos filhos. E como nós podemos fazer isso. Essa semana nós estamos, né, falando aí sobre comunicação. Na terça-feira nós falamos sobre, né, por que nós nos comunicamos, né, da forma como nós nos comunicamos e caminhos, né, que a gente pode encontrar para melhorar a comunicação com os nossos filhos. E, né, hoje nós estamos falando do grito, porque o grito, né, ele é uma forma de comunicação, né, ele pode ser uma das formas de comunicação que a gente encontra para, né, as nossas relações. Às vezes, né, nos momentos de estresse, nos momentos desafiadores. Então, por isso nós estamos falando aqui do grito hoje, né, e do porquê nós precisamos parar de gritar e qual o caminho, né, como nós podemos fazer isso. Oi, Fer, tudo bem? Obrigada por participar. Tudo bem? Então vamos lá, gente. É o seguinte, a primeira coisa, né, que a gente deve fazer é a gente se perguntar e entender, né, por que nós gritamos, né? Por que nós gritamos? Por que nós escolhemos, né? Nós escolhemos essa forma de comunicação? Será que a gente tem essa escolha, né? Será que essa escolha, né, que isso é resultado de uma escolha consciente? Basicamente, a que a gente tem é a comunicação. Nós aprendemos a comunicação lá na infância, né? A nossa comunicação, a forma como nós nos comunicamos tem origem lá na nossa infância, né? Na relação com os nossos pais, com os nossos amigos, no ambiente escolar, no nosso entorno, né? Na família, nós aprendemos lá. Então, por que a primeira resposta que vem quando nós nos perguntamos por que gritamos é porque aprendemos assim. Porque esta é a forma de comunicação que nós aprendemos. E é para todas as circunstâncias? Não. Né? Possivelmente para os momentos de estresse. E aí nós vamos ver o que tipo de situação nos leva a gritar e por que isso acontece. Oi, Claudinha, tudo bem? Seja bem-vinda. A Claudinha sempre participa, né? Obrigada, Claudinha. Então, nós gritamos, né? A primeira resposta que vem para nós, assim, quando a gente se faz essa pergunta é por que nós gritamos? Porque aprendemos assim. Aprendemos que esta é uma forma de comunicação quando, né, a situação está desafiadora para nós. Nós estamos sob pressão diante de uma situação com a qual a gente não consegue lidar muito bem. Então, a gente aprendeu que a gente deve, que esta é uma forma de lidar com a situação. Isso a gente pode ter aprendido pelo exemplo ou pela repressão da nossa forma de comunicação original, do choro, por exemplo, quando a gente é bebezinho, né? A primeira coisa que a gente, né, aprende, que a gente faz logo que a gente nasce, é chorar. E essa é uma forma de comunicação. Então, quando a gente tem, né, lá na infância, né, alguém tentando calar o nosso choro, às vezes a gente acaba chorando muito mais alto, né, para tentar, né, para a gente tentar se comunicar. E por quê? Porque a nossa forma de comunicação, aquela primeira, é o choro. Oi, Márcio, tudo bem? Márcio, obrigada, viu? Oi, Adri, tudo bem? Então, nós aprendemos essa forma de comunicação lá na infância, com os nossos pais, com a escola, com os nossos amigos, familiares, todo o nosso entorno. Né, outra coisa também, né, que nos leva a gritar é porque na forma como nós somos criados, nós aprendemos a reprimir os nossos sentimentos, né, reprimir as nossas necessidades, as nossas emoções. Né? Nós não aprendemos a lidar com tudo isso de forma, né, positiva, né, de forma mais saudável. Então, se nós não aprendemos isso, a gente acaba tendo hoje muita dificuldade de lidar com tudo isso, né? Como adultos a gente acaba tendo dificuldade de lidar com isso, porque a gente não tem recursos para lidar com isso. Então, né, lá na nossa infância, quando a gente às vezes tentava, né, como eu comentei, o choro é a primeira forma de comunicação.
E a primeira coisa que nós adultos temos a tendência de querer fazer é calar o choro da criança. Né? E às vezes a gente não está tão preocupado em entender o que está por trás e qual a necessidade que aquela criança está tentando comunicar, a gente quer calar o choro dela porque às vezes incomoda muito a gente. Então, aquela primeira forma de comunicação que a criança usa, né, que nós usamos, às vezes os adultos em volta, eles têm essa tendência de querer calar. Então, talvez a primeira coisa que a gente aprende lá na infância é gritar, porque talvez o grito sim o adulto vai ouvir. E também porque a gente, né, os sentimentos, as emoções, as necessidades, a gente aprendeu que a gente deve calar. Né? Quantas vezes a gente está, né, as lembranças que a gente tem lá da infância, a gente às vezes chorando e a gente ouve, para de chorar, para de gritar, né? Para de fazer barulho, não fala assim, para de chorar, chorando por quê? Né? Ter raiva é feio, que coisa feia, né? Sentir raiva, que coisa feia ficar reclamando. Oi, Nalinha, tudo bem? Oi, a Adri, já falei. Então, aí a gente aprendeu a reprimir tudo isso e isso ficou muito, né, contido dentro de nós. E hoje, além de a gente ter tudo isso muito sufocado dentro de nós, a gente também não tem recursos, a gente não sabe lidar, né, com as emoções e os sentimentos e expressar tudo isso de forma saudável, de forma equilibrada nas nossas relações. Às vezes, né, a gente não, quando a gente não tem recurso, a gente usa o recurso que a gente tem. Como o primeiro que a gente aprendeu foi o grito, né, o choro e o grito, às vezes é o único que a gente vai conseguir usar naquela hora. E também a gente aprendeu, por exemplo, na nossa infância, a forma de criação que nós recebemos era uma criação muito autoritária. Então a gente recebia dos adultos, né, ordens, muitas ordens, muitas broncas. Então, e essa forma, né, de comunicar que o adulto tinha, né, para conosco, os adultos em nossa volta, eles acabavam nos ensinando, né, que a gente também deve mandar, né, e aí quem está do outro lado deve obedecer. No caso, os filhos, né, que são, né, na nossa relação com os filhos, a gente acaba repetindo esse padrão. Então, tudo isso, né, foi aprendido lá na infância. Então, a gente não faz isso por escolha consciente, muitas vezes. A gente faz inconscientemente, porque é o único recurso que a gente tem para usar. E a única, né, a ferramenta que a gente tem para usar. Porque no auge da nossa angústia ali por expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções, e a gente não sabe fazer isso, vai pelo grito mesmo, né? Assim como o bebezinho, quando ele quer né, manifestar suas necessidades e não está sendo ouvido, não está sendo considerado, ele grita, ele chora, ele vai espernear. Então essa é a primeira forma como nós aprendemos a nos comunicar. E nós aprendemos, né, nós não aprendemos, desculpa, gente, aqui está fazendo um barulho aqui, está ventando aqui, nós não aprendemos também a nos respeitar, a respeitar os nossos limites, né, a respeitar que as nossas necessidades, né, também têm prioridade. Então, se nós não aprendemos a nos respeitar, é difícil para nós, né, e respeitar e saber o que é o limite do outro. Né? Então, nós não aprendemos a respeitar o nosso limite e a gente, então, não sabe respeitar e lidar com o limite do outro. Então, o grito acaba sendo, né, a forma de a gente, às vezes, colocar um basta, colocar um limite, porque a gente não sabe externalizar isso, a gente não sabe dizer e colocar os limites de forma respeitosa, cuidadosa e gentil. Aí vai pelo grito, vai pela única forma que a gente aprendeu. Então, quando a gente fala isso, então tudo isso, né, tudo que a gente usa hoje de linguagem, de comunicação, tem origem na infância. Então isso é culpa de alguém? É culpa dos pais, né? É culpa dos nossos pais, é culpa da nossa família, é culpa da escola que nos ensinou assim? Né? Será que é culpa de alguém? Ou é culpa nossa mesmo? Né? Ou é culpa dos nossos filhos que nos tiram do sério? Essa questão de perguntar se é culpa de alguém, na verdade não existe culpado. Não existe culpado. Nossos pais não são culpados, né, por terem usado aquele meio, aquela forma de criação.
Eles eram, né, eles tinham um ambiente, né, era uma questão cultural, era um momento deles. Eles não tinham acesso à informação como nós temos. Né, e possivelmente no futuro os nossos filhos vão olhar para trás e talvez vão, né, não vão entender por que nós os criamos da forma como nós estamos criando. Porque, né, lá na frente eles poderão ter acesso a outras informações que hoje nós não temos. E eles vão estar também dentro de um outro contexto que nós hoje não estamos. Então não é culpa dos nossos pais. Na verdade é uma realidade, né? Possivelmente, se a gente for olhar, eles também estavam repetindo padrões. Né? Possivelmente não, na verdade é certo que eles estavam repetindo padrões. É certo que se nós ouvimos gritos lá atrás, se nós ouvimos repressão, né, opressão, é porque eles também foram criados assim. É porque eles também sentiram isso na pele. É porque também eram os únicos recursos que eles conheciam. Eram as únicas ferramentas que eles conheciam. Então não há culpado nisso tudo, não há culpado nessa questão do grito ou de qualquer outra questão que a gente tem que lidar hoje, de conflitos que a gente tem que lidar ou desafios. E outra coisa, gente, que a gente deve também ter em mente é a seguinte, não existe culpado e aí também nós não somos culpados. Então às vezes a gente pensa assim, eu sou responsável por gritar porque eu não me controlo, porque eu sou nervosa, porque eu sou brava, porque eu sou briguenta, porque eu isso, porque eu aquilo. E aí a gente assume, né, uma culpa por agir assim, uma culpa por a gente gritar, e aí a gente acaba se frustrando muito, e isso acaba sendo um ciclo muito negativo, porque isso não resolve nada, né? Culpa não resolve nada, né? Isso pesa ainda mais, nos tira a energia, né, de agir naquilo que realmente a gente consegue agir, naquilo que realmente a gente tem controle, que é a gente curar as nossas feridas, as nossas dores e nos direcionar para um caminho melhor. Deixa eu ver o que a Fernanda comentou. Eles foram criados da forma muito pior ainda. Exatamente porque, como eu comentei, né, a gente está evoluindo em relação àquilo que nossos pais fizeram conosco. Eles também evoluíram. Eu me lembro muito de meu pai contar, né, a forma como ele foi criado. Assim, a gente chorava assim, de ouvir as histórias dele até hoje. O papai conta com muita emoção, né, até porque ele não teve acesso a tanta coisa que a gente teve para fazer, né, terapia, cura das nossas dores, das nossas feridas lá da infância. Né, meu pai, no caso, não teve. Então, quando ele fala da infância dele, né, a gente fica até pensando que a gente viveu um paraíso. Porque era muito diferente, né? Então a gente evolui em relação à geração anterior. Então eles fizeram com certeza o melhor deles, o melhor que eles podiam fazer, e nós estamos fazendo também o melhor que nós podemos fazer. Hoje nós estamos num determinado nível, talvez de consciência, amanhã vamos estar num outro nível talvez muito mais profundo. Então a gente está fazendo o melhor, né? Se é o suficiente, se é, né, o que os nossos filhos no futuro vão olhar e vão sentir que nós fizemos o melhor na concepção deles, aí já é outra coisa, é outra, né, questão que nós nem temos controle agora. Então, eu estava falando sobre a gente não se culpar, né? Os nossos pais não são culpados e nós também não somos culpados, né? Nós não somos culpadas, né? Aqui só tem mãe. Por quê? A gente, né, costuma, às vezes, né, assumir essa culpa, né, assumindo, por exemplo, um lugar de um rótulo, por exemplo, de que nossa, eu sou muito brava, eu sou estupim curto, eu sou estourada, eu explodo fácil, por isso que eu grito. Né? E aí a gente assume essa culpa e acaba, né, às vezes, ficando numa posição confortável de também não ter que fazer nada. E, na verdade, gente, é assim, a gente tem, às vezes, digamos que nós, né, eu já falei muito aqui sobre temperamento. E pode ser, de fato, que nós tenhamos nascido com um temperamento mais da raiva. Então, às vezes, a gente tem mais esse impulso de ser explosiva, ou de ser impulsiva, ou de ter, né, de ter uma manifestação, às vezes, de raiva muito mais intensa. Pode ser que essas sejam as nossas características mesmo. Pode ser que a gente tenha um temperamento mais da raiva. Mas isso não vai sentenciar o fato de que a gente vai gritar, de que a gente vai desrespeitar os nossos filhos ou nós mesmos. Isso não é justificativo, isso não é, né,
não esclarece nada, não justifica nada e também não resolve nada. Então, o fato de a gente, né, ter uma maior tendência à explosão, a manifestação de raiva, às vezes, né, descontrolada, isso é uma característica nossa. E aí a gente não muda quem a gente é. A gente não muda quem a gente é. Né? A gente, às vezes, até foi sufocado lá na infância, quando a gente é, né? Eu, por exemplo, não tenho esse temperamento da raiva, eu tenho um temperamento da tristeza, que é, por exemplo, diante de uma situação de conflito, de uma situação mais de estresse, a minha tendência é me recolher, é ficar triste, é ficar abatida. Então, eu, por exemplo, não tenho essa dificuldade com o grito. Mas isso é porque eu, né, nasci assim. Não é síndrome de Gabriela, não, tá? E isso também não me tira a responsabilidade de ir buscar melhorias, né, dentro daquilo que eu já sou. Mas o fato que eu estou dizendo é, nós não mudamos quem nós somos. A gente não muda quem a gente é. Então, se eu nasci com um temperamento mais da raiva, né, e aí são vários fatores que podem levar a isso, mas digamos que eu nasci com um temperamento mais da raiva, mais, né, com essa tendência mais à explosão, né, a manifestações mais enérgicas de raiva, isso é característica minha, isso é a minha essência. Agora, eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como reconstruir quem eu sou. Eu não tenho como refazer, né, o meu DNA, a minha constituição. Eu não tenho como fazer isso. Isso é algo, né, que não tem controle. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é encontrar um caminho de aceitar quem nós somos e também ganhar qualidade nas nossas relações. E qualidade também na nossa relação com a gente mesmo, né? Porque o grito, gente, aí mais pra frente a gente vai ver melhor, mas o grito, ele não faz mal só para o outro. E a gente não deve parar de gritar só pelo outro, pelo filho, primeiro lugar, nós devemos parar de gritar por nós. E por que parar de gritar, nós vamos também entender, mas assim, né, já adiantando, é porque o grito, na verdade, ele é um sintoma, né? Ele é um sintoma de algo que está por trás, que é uma ferida, que é uma dor, que é uma coisa que está, né, nos incomodando, nos machucando. Então, quando eu coloquei o título, né, ali da live, foi até proposital, eu coloquei por que devemos parar de gritar. Eu até imaginei assim, nossa, né, como assim, né? Agora vem dizer o que eu devo parar de fazer. Na verdade, porque nós devemos parar de gritar com os nossos filhos, é só uma das vertentes, né, disso. Porque, na verdade, nós devemos parar de gritar por nós. Porque o grito, ele é um sintoma. Né? A Elisama Santos, que é uma pessoa em quem eu me inspiro muito, ela tem um livro, né, Por que Gritamos? E ela fala, o grito, ele é como se fosse aquela luzinha acesa no painel do carro. Porque ela diz que algo que por trás está muito ruim. Então, o grito, ele diz que algo por trás está nos machucando, está nos ferindo. Deixa eu ver quem entrou aqui. A Bia. Oi, Bia, tudo bem? A Adriana disse, eu cresci com meus pais gritando, por isso hoje precisei desse autoconhecimento. Isso mesmo, né? Porque assim, a gente, né, como eu comentei, a gente foi ensinado a gritar. Por vários motivos. A gente foi ensinado porque a gente via gritar, a gente foi ensinado a gritar porque a gente era obrigado a sufocar todos os nossos sentimentos, emoções, né, necessidades, e isso gera ressentimento, isso gera raiva, isso gera frustração. E aí hoje, nas nossas relações que nós temos, isso vem à tona, né, e a gente repete isso, a gente não faz isso só com o nosso filho. A gente não grita e a gente não reprime só as nossas necessidades, os nossos limites, as nossas emoções só com os filhos. Isso é estrutural nosso, isso se repete em todas as relações. Então, quando às vezes, até, né, já adiantando, às vezes quando a gente está gritando com o filho, a gente está gritando porque em outra relação nossa, nós não podemos gritar e a gente se focou o grito lá, e a gente se focou na nossa necessidade, nosso limite, nosso desejo, e aí com o filho a gente, né, consegue pôr para fora, e a gente consegue pôr para fora através do grito. Oi, Bia. Bacana te ver, viu, Bia? Te ver aí.
Então, gente, não é culpa de ninguém, não é culpa dos nossos pais e não é culpa dos nossos filhos. Quando a gente fala assim, não é culpa dos nossos filhos, porque quando a gente vai conversar, né, geralmente quando alguém chega assim, né, às vezes pedindo ajuda, ou é muito comum, aí quando a gente pergunta, mas por que você acha que você grita? O que acontece? É muito comum a pessoa logo dizer assim, mas é porque fulano me tira do sério. Ai, fulano me testa, fulano me desafia. Meus filhos não me ouvem, meus filhos, olha, eles me tiram do sério. Porque a gente aprendeu assim. A gente aprendeu a olhar, né, para o outro. A gente aprendeu a justificar as nossas ações, tudo que está dentro de nós, olhando para o outro. A gente aprendeu que a gente sente raiva pelo outro, a gente sente tristeza porque o outro nos provoca tristeza, a gente sente frustração é porque o outro provoca frustração. Então, quando a gente fala assim, meus filhos me tiram do sério, a gente está justificando o fato de gritar ou de fazer qualquer outra coisa porque os nossos filhos agem assim, um assado. Porque, mais uma vez, a gente está deixando de olhar para nós, a gente está olhando para o outro, porque é muito mais fácil. Né? Uma vez eu vi uma pessoa comentando, uma criança, né? Porque criança é muito pura nesses comentários, né? E aí uma criança comentou assim, olha, mamãe, por que os nossos olhos estão em nós e a gente não consegue ver a gente? Ele estava falando do ponto de vista, né, material mesmo, porque a gente não se vê, né? A gente olha para frente, a gente vê tudo que está para fora, a gente não vê a gente mesmo, né? A gente não vê o nosso rosto. E aí a gente foi, né, isso se repete. A gente olha para o outro em tudo, a gente busca no outro justificativa para agir né, da forma como a gente age, a gente busca no outro para sentir a justificativa, para sentir o que a gente sente. Então não é culpa dos nossos filhos, não é culpa dos nossos pais e não é culpa nossa também. Não é culpa de ninguém, não tem culpados nessa história, né? Tem ali situações que precisam ser olhadas e tratadas com carinho, com cuidado, e a gente, né, vai ver aqui como que funciona isso. Para não nos perdermos, gente, eu queria, né, aqui seguir um roteiro, e aí eu comentei o seguinte, a gente não muda ninguém, né? Nós não mudamos ninguém. Para começar, nós não mudamos quem nós somos. Então, se nós não mudamos ninguém, né, não adianta a gente ficar tentando, né, modificar o comportamento dos nossos filhos, modificar os filhos para a gente parar de gritar. Então, você, se ele passar a me ouvir, eu paro de gritar. Se ele passar a me obedecer, eu paro de gritar. Se ele parar de ficar gritando, eu paro de gritar. Então a gente quer mudar o outro, a gente quer mudar os nossos filhos. Porque a coisa mais comum que tem é quando alguém chegar para a gente pedir ajuda para mudar os filhos, para corrigir algo que está de errado nos filhos, né? Isso é muito comum e não é porque a gente não é feio, não tem nada de errado com isso. Isso é só o que nós aprendemos. Porque lá na infância, quando gritavam com a gente, falavam assim, você para que senão vou ficar irritada com você. Para com isso que vocês estão me irritando. Para aí com isso que vocês estão me tirando do sério. Né? Isso aí a gente ouvia isso. Olha, eu vou te bater. Se você continuar fazendo isso, eu vou te bater. Ou seja, o outro. Né? A criança. Quem está de fora é que está sendo responsável por aquilo que a gente, né? Por aquilo que a gente manifesta, que a gente sente. A Kelly. Oi, Kelly, tudo bem? A Cíntia. Obrigada, gente, por participar. Fiquem aí, viu, gente? A gente está conversando aqui. É uma conversa que é bastante, né, algo bastante delicado de falar, porque a gente está falando, né, do grito, né, e a gente está falando por que nós devemos parar de gritar. E aí a gente, né, já de início eu já esclareci. Nós, né, que a gente não está aqui apontando o dedo para os pais, para as mães, né, no sentido de que, olha, você está fazendo coisa muito feia gritando com os filhos. Né? Um assunto muito importante. A gente não está aqui dizendo isso, eu não estou aqui dizendo isso, porque eu também, né, vivo esses dramas, eu também vivo todos esses conflitos, porque nós fomos criados num modelo em que a gente não sabia, não tinha recursos para isso.
Então, isso é algo, né, a primeira coisa que a gente deve fazer é a gente olhar para tudo isso. Então, quando a gente fala, não existem culpados, não tem culpa dos filhos, não tem culpa dos pais, não tem culpa nossa também. E aí, né, como lidar com tudo isso? Né? Aí a gente se pergunta, o que a gente faz diante disso? Então, a gente, passando, né, para uma outra questão que é muito importante, é a gente pensar o seguinte, o que um grito provoca? O que um grito, né, traz para as nossas relações? O que o grito, né, tem de efeitos? Aí a gente pode, né, pensar sobre duas óticas. Quando a gente pensa assim, que a gente grita porque a culpa é dos nossos filhos, porque a gente está gritando porque eles nos provocam, eles nos tiram do sério e eles nos fazem gritar. Quando a gente pensa assim, o efeito do grito, o que o grito vai causar é uma desconexão entre nós e os nossos filhos. Possivelmente, na verdade, né, se a gente for olhar por trás do grito, pode já existir uma desconexão. Mas o que o grito vai intensificar é essa desconexão. E também, gente, um ciclo terrível, né, nessa relação. Porque, por exemplo, se a gente grita com os filhos, né, o tempo todo, ou, né, com frequência, a primeira coisa é que possivelmente eles vão parar de nos ouvir. Porque a gente vai, né, se isso é muito, muito frequente, eles vão se acostumar. Eles vão começar a achar que isso é normal, que isso é uma forma de comunicação. A gente, né, não tem nada, né, eles estão ali aprendendo, eles estão apreendendo tudo que está acontecendo em volta. Então, eles vão parar de nos ouvir. Eles vão parar de achar que tem alguma, né, quando a gente gritar, eles vão, né, se a intenção é chamar a atenção, né, né, assustar no sentido de chamar a atenção, isso vai começar a parar de existir. Porque as crianças estão prontas para aprender qualquer coisa. Então, elas aprendem que aquilo ali é uma forma de comunicação. E se é uma forma de comunicação, é uma como qualquer outra. E se ela não está ouvindo a fala normal, né, porque às vezes as pessoas justificam, eu grito que ele não me ouve. Ele também não vai ouvir o grito, porque é uma forma de comunicação como qualquer outra. Porque a criança ela ainda não tem o julgamento para saber se é certo ou errado o grito. Então ela vai aprender que é uma forma de comunicação. E também ela pode, né, já que ela vai aprender que é uma forma de comunicação, ela pode também passar a utilizar o grito como forma de comunicação. E aí às vezes vira aquele estresse, porque aí a gente grita com a criança também aprende a gritar e depois a gente grita de volta porque a criança está gritando. E outra coisa também, gente, é porque se há, né, essa situação aí de desconexão, vai acabar acontecendo o reforço do mau comportamento. Né? O reforço do mau comportamento, ele talvez seja o efeito, né, pior, né, no caso de quem né, já tem essa dificuldade, já tem essa questão da dor ali por trás do grito, né, lidar ainda com uma situação em que a criança começa a desenvolver o mau comportamento, ainda vai ficar mais estressante. Né? E por que ela vai começar a desenvolver o mau comportamento? Isso aí, às vezes, dependendo da fase de desenvolvimento da criança, às vezes aquilo que a gente mais reforça nela é o que ela vai começar a repetir mais. Então, por exemplo, a gente, né, vê, você só faz sujeira, você não cuida das suas coisas, você não arruma a sua cama, ou você não, né, a criança ela vai entender aquilo, isso sou eu. Né, ela vai internalizar aquilo, então vai reforçar aquele comportamento que a gente está querendo evitar. Né, se a forma de abordagem é essa, e aí é um reforço para aquilo, não é uma reparação, uma correção de curso. Né? Na verdade, é um reforço para aquilo que está sendo considerado como mau comportamento. Então, isso acaba se tornando um ciclo, né, terrível, porque o grito, né, com o intuito, né, aí a gente vai explorar um pouco mais sobre o que o grito, né, o que tem por trás do grito, mas se o grito tem essa justificativa, essa intenção de fazer a criança fazer algo que não está sendo feita, né, algo que não está sendo feito,
o que vai acabar acontecendo é que ela vai deixar de fazer mais ainda, porque ela vai se acostumar com o grito, ela vai aprender que o grito é comunicação, né? Ela vai aprender, por exemplo, às vezes vai acabar acontecendo é que a criança vai perder de tal forma a conexão que ela vai perder também o afeto, né? Pode perder o afeto também. E aí, se não tem afeto, aí também não tem, né? Por que a criança vai dar ouvidos para alguém com quem ela não tem conexão, por quem ela não vê manifestações de afeto, ou ela não tem o afeto porque ela não criou esse afeto, porque a linguagem que está sendo utilizada com ela é hostil. Então, é um ciclo terrível que vai se desenvolver e isso vai ser muito, né? É muito ruim para a relação. E vai machucar ainda mais essa mãe, esse pai, esse cuidador que está gritando. Porque ele está gritando, né, por algo que está doendo lá dentro. E se, de outro lado, né, o grito, ele tem... A gente entende que a culpa é do cuidador, e isso aí a gente pensa assim, não, a culpa é minha. Porque eu sou explosiva, eu sou briguenta, eu sou estourada. Se a gente assume essa culpa, e aí a gente começa a justificar que a gente grita por causa disso e a gente continuar gritando, o que vai acabar acontecendo? Primeiro, né, quando a gente gritar, vem uma frustração muito grande. Porque, né, se eu estou dizendo, eu sou culpada por eu gritar porque eu sou briguenta, eu sou explosiva. Ai, meu Deus, eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar porque eu já tentei, eu já fiz... terapia há anos e eu não consigo mudar, porque eu não consigo deixar de ser explosiva, eu não consigo deixar de ser mais enérgica. Oi, Érica. Oi, Iná, Gabriela, Wagner, Martins. Deve ser Valda. Então, quando a gente assume essa culpa pelo grito, porque a gente é assim um assado, a gente, né, acaba gerando um ciclo também, que é um ciclo da frustração e da raiva. Por quê? Se a gente, né, está se considerando incapaz de deixar de gritar, porque a gente é briguenta, a gente é explosiva, a gente dá raiva, né, o que vem, né, como resultado disso tudo? Uma frustração muito grande. Porque a gente quer mudar, a gente não quer gritar com os filhos, a gente não quer... perder a conexão com os filhos, ninguém quer isso. A gente quer uma relação afetuosa, a gente quer uma relação, né, de momentos saudáveis, de momentos bons. A gente quer isso. Então, se a gente quer isso, a gente vai ficar frustrada porque a gente não está conseguindo isso. E junto com a frustração, uma coisa, né, uma emoção que costuma acompanhar a frustração é a raiva. Isso para quem é do temperamento da raiva, né? Porque, como eu comentei, para quem é do temperamento da tristeza, né, mais melancólico, a frustração vai gerar, né, tipo uma depressão ali, um abatimento, uma tristeza. Quem tem esse temperamento mais da raiva, diante de uma frustração, vai sentir raiva. E aí, se vai sentir raiva, né, e o recurso que a pessoa tem, que ela não foi ensinado a ela um outro recurso diferente do grito para manifestar a raiva, ela vai gritar também. Então, ela vai se sentir frustrada porque grita, ela vai ficar com raiva porque, né, diante da frustração e vai gritar de novo. E aí isso vai se repetindo, vai causando mais frustração ainda, e aí é um ciclo, né, um ciclo vicioso, um ciclo muito dolorido, né? Causa um desgaste muito grande. E aí, né, vai adoecendo essa pessoa que está nessa relação, tanto a mãe quanto o filho, o pai e o filho, né? Então, o efeito do grito, o resultado do grito, pode ser muito ruim, tanto num quanto no outro cenário. E se a gente põe a culpa nos pais, porque os pais que nos criaram assim, o efeito também vai ser semelhante a isso aí, né? A gente vai aguardar ressentimento dos pais, e aí com o ressentimento pode vir a raiva ou a tristeza, a depender do tipo de temperamento, né, nosso. Então, de toda forma, o resultado do grito vai ser muito ruim para a relação e para nós. Né? E por que, então, nós precisamos parar de gritar?
Por que nós precisamos parar de gritar com os nossos filhos? Por que nós precisamos parar de gritar com a gente mesmo? E por que eu falei que o olhar aqui não é exatamente só para os filhos? Né? Quando a gente fala por que a gente precisa parar de gritar com os filhos, a gente não está falando isso porque é bom para eles só. Porque é bom para nós. Porque é necessário para nós. Porque é saudável para nós. Porque o grito, ele manifesta uma doença, uma dor que tem por trás. E isso a gente precisa, para a gente parar de gritar, nós precisamos olhar, né? Quais caminhos nós podemos criar, quais caminhos nós podemos, né, recriar para a gente parar de gritar. E aí a primeira coisa a se fazer é olhar o que tem por trás do grito. O que tem por trás do grito? Por que nós gritamos? O que está nos incomodando? O que está nos machucando? E aí a gente, né, normalmente, né, eu vou falar aqui de duas, né, sobre dois olhares. Pode ser que é algo que esteja incomodando, algo nosso ou algo da relação. E aí, né, isso lendo o livro da Elisama Santos, gente, que inclusive eu recomendo muito para vocês, ela fala muito bem sobre isso, né? O livro dela é maravilhoso. A Elisama Santos é maravilhosa, ela é referência nessa questão do grito, né? Da educação não violenta, da criação não violenta. Ela faz essa abordagem, né, sobre dois olhares. Porque quando a gente fala o que tem por trás do grito, se a gente olhar o que tem por trás em relação a nós, começando por nós, a gente pode identificar uma série de coisas. Primeiro a gente pode identificar, por exemplo, que quando a gente está gritando com o filho, a gente não gostaria de estar gritando com o filho mesmo, a gente gostaria de estar gritando com um monte de outras pessoas, menos com ele. Mas o filho é com quem nós, né, temos talvez uma relação aí na nossa formação, na nossa carga cultural e emocional, nós temos a ideia de que o filho é, né, inferior a nós. Né? Nós temos hierarquia sobre ele e aí nós sentimos mais liberdade para gritar. E colocamos para fora tudo aquilo que a gente está retendo em relação a outras várias pessoas. A gente traz para a relação com o filho, né, aquilo que tem, né, que está nos machucando em outras várias relações. Com os parceiros, para quem tem os parceiros, com os chefes, com os colegas de trabalho, com o vizinho, com a mãe, com o pai, com o conhecido, com o colega. Então, quantas vezes, né, a gente não gritou com os filhos, querendo gritar com outras pessoas, e a gente nem sabe por que a gente está gritando com a criança. Né? Então, por exemplo, a gente chega, né, do trabalho, às vezes passou o dia inteiro fora. Passou o dia inteiro distante da criança. E aí, na primeira oportunidade que a gente tem com ela ali, ela faz qualquer coisa que não, né, que mexe com algo que nos machucou o dia inteiro, que a gente não conseguiu falar, não pôde falar, ou não se sentiu, não teve recursos necessários para falar, para expressar, e aí a gente solta um grito com a criança. E aí vem uma frustração muito grande, porque não é com ela que a gente queria gritar. A gente queria gritar com outras pessoas. Com outra pessoa. Então, quando a gente fala assim, vamos olhar o que tem por trás do grito, a gente deve olhar, fazer um exame de consciência muito profundo sobre nós. Né? O que está acontecendo com a gente? Será que a gente está muito cansada? Será que a gente está se sentindo frustrada com o trabalho, frustrada com alguma relação nossa? Será que a gente está com algum ressentimento? Né? Ou a gente não sabe nem o que está acontecendo, a gente não consegue nem identificar o que está acontecendo. E quando eu falo sobre recursos, gente, sobre qual o recurso que a gente pode utilizar, né? Porque o que não foi ensinado para nós, né? Eu vou dar um exemplo, vou contar uma historinha aqui que é muito engraçada. Assim. O Miguel, ele costuma pegar um brinquedinho e querer, às vezes ele quer encaixar ali uma pecinha. E ele, como ele não tem habilidade, né, ainda tanta habilidade assim para, por exemplo, pecinhas muito pequenas, e às vezes ele quer enfiar o brinquedinho do jeito que ele viu ali, né? E aí ele fica ali insistindo, ele vai insistindo com aquilo ali, e aí ele vê que não dá, mas ele não tem outro recurso, ele só sabe
ele só aprendeu esse movimento de encaixar, porque por enquanto ele só aprendeu esse, que ele é, né, pequenininho ainda. Ele não aprendeu, por exemplo, que ele tem que virar, que ele tem que, né, mudar uma outra posição. Ele não aprendeu, por exemplo, que ele tem que tirar, né, desencaixar tudo para depois encaixar de novo. Então, ele não tem outros recursos para lidar com aquilo ali. Então, ele vai ficar ali, né, tentando colocar do jeito que ele na cabecinha, no automático dele, ele aprendeu. Até agora, que é a habilidade que ele tem de só encaixar aquelas coisas mais faceizinhas, né? E quando a gente fala das emoções e dos sentimentos que a gente quer, quando a gente fala que a gente não tem recursos, a gente não aprendeu recursos para lidar com essas emoções e esses sentimentos, é exatamente nessa linha. A gente está gritando, a gente não sabe, a gente não consegue comunicar de outra forma. A gente não sabe, por exemplo, parar e voltar atrás e identificar o que a gente está, né, qual a necessidade que tem lá por trás, o que a gente gostaria de fato de dizer para a pessoa, né, para aquela pessoa, né, que nos incomodou o dia todo e que a gente veio estourar logo com os filhos. A gente não sabe, então a gente está indo ali, né, fazendo o que a gente sabe, que é, né, conter, que é suprimir, que é sufocar e é botar para fora através do grito com uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Que é exatamente a mesma coisa que o Miguel estava tentando, né, tenta fazer com um brinquedinho dele, que ele quer encaixar simplesmente encostando. Porque esse movimento ele já aprendeu. Na medida em que ele vai aprendendo outros recursos, né, ele vai parar de ficar tentando encaixar ali, ele vai parar de ficar bravo. Travou aí, gente? Oi, Laura. Oi, Daniela. A Flores e Música, não sei quem é. Obrigada, gente, por participar. Então, quando a gente fala isso, né, que a gente não tem recursos para lidar com as emoções e com os sentimentos, é mais ou menos nessa linha. A gente só sabe encaixar a pecinha desse jeito. A gente só sabe fazer o quê? A gente só sabe sufocar, a gente só sabe calar, e a gente só sabe colocar para fora através do grito, porque foi isso que a gente aprendeu. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Ficar nos culpando não vai resolver. Culpar a criança não vai resolver. Culpar os nossos pais não vai resolver. Então, a gente vai ter que construir um caminho novo, né? Construir tudo de novo, para a gente saber, né, sair dessa situação. E assim, mas nossa, vai dar um trabalhão, né? Quando, né, eu quero parar de gritar já. Eu já não estou aguentando mais, eu não consigo mais lidar com essa situação. E aí tem alguns recursos, né, para a gente introduzir no dia a dia, que são algumas alternativas mais simples. Mas a gente, né, depois a gente vai ter que fazer esse trabalho por trás para aprofundar, para ir lá nas nossas origens, lá na infância, para também curar essas dores. Curar essa dor, por exemplo, do grito, do choro sufocado, do temperamento mais da raiva também que foi sufocado. Mas por enquanto, digamos, por exemplo, que a gente está diante de uma situação que está realmente insustentável. A gente precisa tomar uma medida já. Então, por exemplo, a gente pode utilizar recursos como, né, aplicar a prática da respiração. Gente, parece que é até utópico, mas é verdade. Né, gente, aquela história de cheirar a florzinha e soprar a vela, que a gente ensina para as crianças, né? É muito real, né? Como é que eu posso dizer? É do nosso organismo. A gente manda oxigênio para o cérebro. Né? A Adriana está aí. A Adriana sabe falar bem sobre a raiva. Ela colocou um stories esses dias falando sobre a raiva. Quando a gente está com raiva, né, a raiva, o grito ele vem, né, num contexto de raiva. Então, quando a gente está com raiva, o nosso cérebro precisa se restabelecer. E uma forma de a gente ajudar o nosso cérebro a se restabelecer é a gente mandando oxigênio, que aí vai acalmar, vão diminuir os hormônios, né, que fazem ali o processo, né, dessa coisa da explosão da raiva, e a gente vai se acalmando. Então, respirar, né, parar, respirar, dar um tempinho. Esperar também, né? Esperar um pouco, né? Respira e espera um pouco. Respira e espera um pouco. Eu sei que é difícil.
E aí a gente não está pedindo para mudar quem a gente é, porque isso é cruel com a gente. Fala assim, agora eu tenho que ser mais paciente. Não, não é da nossa natureza, não é, né? Se não é da natureza, não adianta, a gente só vai ter que explorar um pouco mais essa característica aí para coisas mais positivas, né? Cheirar a florzinha e assoprar a vela, adorei. Isso aí, inclusive, gente, eu até estava com um livro aqui, mas não estou mais, que é um livro que ensina as crianças a lidarem com a raiva, é muito, muito bonitinho. E aí ele tem isso lá, né? Cheirar a florzinha e assoprar a velinha. Porque realmente funciona. A gente manda oxigênio para o cérebro. E aí a gente começa a acalmar naturalmente. Né? É físico isso, né? Tem a ver com as questões neurais. Esperar um pouco. Desacelerar, né? Porque essa coisa de acelerar, né? vai maximizar o efeito aí da raiva. Chorar. Tem gente que não chora de jeito nenhum, né? Que joga a casa abaixo, mas não consegue chorar. Mas, né, chorar é medicinal, né? Chorar é medicinal. Então, esses recursos, né, essas coisas às vezes parecem muito simples, né? Parece muito, né, utópico dizer isso, mas ajuda. E aí a gente, né, melhorando um pouquinho a qualidade do nosso dia a dia, das nossas relações, a gente vai poder parar para olhar o que realmente está por trás do grito. Porque por trás do grito, com certeza, tem uma dor muito forte que está nos incomodando. E ela pode ser momentânea ou pode ser que a gente carregue essa dor desde a infância. Nessa questão em que eu comentei de a gente não ter tido oportunidade de chorar lá na infância, não ter tido oportunidade de falar, não ter tido oportunidade de sentir, de manifestar sentimento, de ter afeto, de ter acolhimento. Isso pode ter gerado raiva e ressentimento. Ressentimento com certeza gerou, e aí algumas pessoas, né, vão mais para o lado da raiva, outras vão mais para o lado da tristeza, da profunda tristeza. E aí eu me enquadro nessa situação aí, né? Nunca foi do meu temperamento ser uma pessoa mais da raiva, eu sou muito mais da tristeza. Mas quem é mais da raiva sabe muito bem como que é isso. Aquilo que nos sufocaram lá atrás, né, não mudou quem nós somos, não mudou. Nós continuamos sendo uma pessoa mais da raiva se a gente é assim, se a gente nasceu assim. Só que aí a gente aprendeu a sufocar. E sufocar quem nós somos é a coisa mais cruel que tem. Faz gera ressentimento e gera muita raiva. E aí a gente quer pôr para fora mesmo. Então a gente analisar isso, a gente analisar, por exemplo, se nós estamos com alguma necessidade nossa, que a gente até consegue identificar que não está sendo atendida. E aí, nas nossas relações, a gente precisa começar a treinar aos poucos, ainda que seja aos poucos, expressar as necessidades. Eu vi hoje até uma story da Adriana também, a Adriana Driz. Ela é super engraçada, gente. Depois vocês entram lá, eu falo pra ela sempre que ela é engraçada, mas não é só engraçada, é lógico que tem outras qualidades também. Mas eu acho que a Adriana é ótima pra gente, né, quebrar aí a nossa rotina com algo que às vezes ela coloca de forma muito engraçada. Eu vi hoje um videozinho que ela colocou, né, ela mostrou assim o marido dela, acho que foi o marido dela lavando louça. E isso me fez pensar o seguinte, gente, eu me lembro de uma época em que eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, muita dificuldade. Né? Inclusive no pós-parto, aí na minha depressão pós-parto, teve um pouco a ver com isso também. Eu nunca fui uma pessoa de achar que eu pudesse né, pedir ajuda para alguém. E às vezes eu estava com a necessidade ali de, por exemplo, ter alguém que lavasse uma vasilha, uma louça para mim. E eu não sabia externar isso. E isso me causava um incômodo tão grande, e que no meu caso, né, manifestava muito mais para essa coisa do recolhimento, de me fechar, de ficar sofrendo, de ficar, sabe, carregando uma coisa que me machucava. E aí, né, digamos que eu fosse uma pessoa mais da raiva, de gritar, essa pessoa vai gritar. Ela está cansada, esgotada, ela não consegue pedir ajuda.
Ela não consegue falar da necessidade dela. E eu estou lendo um livro, né? Comecei a ler de novo, que eu já li uma outra vez, que é aquele livro das 5 linguagens do amor. Aí me ocorreu o seguinte, né? Quantas e quantas vezes a gente está numa relação em que as pessoas, né, a pessoa do outro lado não tem conhecimento nenhum sobre o que nos faz de fato felizes, né? O que nos faz de fato nos sentirmos amadas, e a gente também não fala. E a relação fica horrível. E aí gera muita frustração. E junto com a frustração vem a tristeza ou vem a raiva. Né? E aí, às vezes, a gente manifesta isso através do grito. Eu me lembro que eu tinha, né, um noivo, uma época, que ele não era uma pessoa muito do contato. E eu sou muito do contato. Né? Eu gosto de um colo, eu gosto do contato físico, gosto de um cafuné, uma coisa assim. E eu tinha uma frustração, um incômodo tão grande que às vezes, e aí do nada, às vezes eu estava, né, discutindo ou brigando com ele. Mas pensa se eu em algum momento conseguia falar para ele que o que eu estava querendo era colo. Às vezes eu não falava isso e às vezes na verdade estava expressando através de briga. E só queria colo, só queria um cafuné, só queria um abraço, só queria um aconchego. Porque a gente não sabe manifestar as nossas necessidades, a gente não aprendeu isso. Mas agora a gente tem a chance de aprender e praticar. E demora, viu, gente? Demora, porque a gente, né, demora assim, né? Não vou desanimar ninguém aqui, não. Mas é que não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para da noite para o dia a gente começar a funcionar, né, num modo perfeito de, agora eu já sei me comunicar, agora eu vou passar a comunicar as minhas necessidades, né? O outro lado também vai passar a atender. Não é bem assim, né? A gente vai aprendendo, vai se acolhendo, mas a consciência nos ajuda também a entender que isso é um processo de reconstrução, né? E não é, como eu comentei, não é de reconstruir quem nós somos, é de reconstruir como nós agimos, como nós nos comportamos diante disso, como nós usamos essas características nossas, né, nas nossas relações. Então, por exemplo, se eu sou mais da raiva, ou se eu sou mais, né, melancólica, mais contida, mais para dentro, isso não é só negativo, isso também é algo que pode ser positivo. Né? Eu outro dia comentei numa live, que agora eu não me lembro qual, sobre o lado bom do filho questionador, o lado bom de quem tem um temperamento, né, colérico, que a gente fala que é esse temperamento, né, que também é da raiva. Qual que é o principal benefício da raiva? É entrar em ação. E aí eu posso contar para vocês um caso também, uma historinha, que é a seguinte. Eu falo, né, tô contando aqui uma história minha, porque, né, uma coisa que eu posso contar sem sempre me preocupar se estou expondo a alguém. Mas num condomínio que eu morava, começou a vir a água muito cara. Começou a vir a água assim, um valor muito mais alto do que estava acostumada a vir. E aí eu, né, que não sou uma pessoa que gosta, né, nunca fui uma pessoa muito de ir para questionar ou para interrogar, enfim, estava deixando. E aí um dia veio a conta mais alta para um vizinho. E esse vizinho, né, aquele do tipo que, a gente fala assim, adora ir falar com um advogado e buscar uma ação judicial. Né? Não, eu não estou falando que tem nada de errado com isso não, tá, gente? Isso aí é perfil. E aí o vizinho fez um barulho, uma confusão. Conclusão, corrigiram o problema. Então, qual que é a vantagem do vizinho que é mais da raiva, né, que vai mais para a ação? O vizinho resolveu o problema. E qual que foi no caso ali, qual foi a vantagem de eu não ser uma pessoa da raiva? Nenhuma. Na verdade, foi péssimo para mim, porque eu não resolvi o meu problema, fiquei pagando a conta mais alta e depois teve uma dificuldade, a gente não recuperou o valor, né? Resolveu daí para frente. Na verdade, até poderia, se eu fosse também um pouco mais, né, da raiva e fosse brigar. Então, assim, a pessoa que é mais da raiva, ela pode tirar benefício, né? Pode usar esse lado positivo de ação. E aí também, né, se a gente for olhar, tem um lado positivo também de não ser, né, de ser uma pessoa mais contida, uma pessoa mais para dentro.
que às vezes em determinadas situações vai ser vantajoso ser assim, porque nós vamos ter menos, né? Às vezes vamos ter, numa determinada situação, a ação talvez não vai ser o melhor caminho. Então tem algo de positivo em cada uma dessas situações. Então, a gente olhar o que tem por trás do grito começa por nós. Né? Não é olhar ninguém, não é olhar o que os filhos estão fazendo, o que estão fazendo para deixar a gente com raiva. É olhar o que tem em nós que está fazendo a raiva aparecer, que está fazendo a frustração, que está fazendo a tristeza aparecer e tomar conta de nós. A partir daí a gente começa a construir caminhos melhores para melhorar as relações. Porque a gente merece uma relação melhor. Né? E aqui não é um discurso desses assim, nós merecemos e temos que olhar para o espelho e falar que nós merecemos e aí vai acontecer. Não, nós merecemos, nós temos que entrar em ação para isso. E o grito, né? Então o grito acaba comunicando algo a respeito, né, da gente. Como eu comentei aqui uma frase que eu gosto muito da Elisama Santos é esta. O grito é como se fosse a luzinha no painel do carro. Ela diz que o motor está precisando de óleo. Então o grito ele é a luzinha no nosso painel. Ele está dizendo que algo está errado, que algo está nos machucando. Então, com os nossos... E aí, outra coisa também, gente, é que o que pode estar por trás é uma relação que está, né? Uma questão da relação em si. E vai acabar chegando em nós também o que tem dentro de nós. Mas, por exemplo, né, a gente fala assim, pode ser que tem por trás são coisas nossas, aí nós estamos com frustração com outras pessoas, né, e estamos gritando, estamos com dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, não estamos manifestando as nossas necessidades, aí a gente reaprender tudo isso, né, construir isso de uma forma mais positiva vai nos ajudar. Mas também pode ser que a relação não esteja bem. E aí a relação pode ser com os nossos filhos, com o nosso parceiro, com o nosso amigo, com o nosso colega de quarto, que divide apartamento, com o nosso chefe. A relação pode estar doente, e aí a relação faz com que a gente, né, desperte em nós sentimentos e emoções, né, que pode rememorar alguma coisa nossa da infância ou algo, né, da nossa bagagem aí, que faz a gente sentir raiva e gritar. E geralmente, quando isso acontece, é porque não tem conexão entre essas duas pessoas. Se perdeu a conexão. Se perdeu a conexão entre as duas pessoas ali da relação. Quando é com os filhos, às vezes, né, acontece a falta do diálogo, fazer perder a conexão. E quando perde a conexão, a criança não nos ouve, a criança não nos atende, né? E aí eu não estou falando de obediência, não, tá? Eu estou falando realmente de ouvir e de uma relação respeitosa. Então não pode ser que não esteja existindo de fato respeito entre as duas partes. Respeito, né, com o nosso parceiro, né, com o nosso companheiro lá, com quem tem um companheiro em casa. Qualquer que seja a relação, não está tendo conexão, e aí não está tendo troca, e não está tendo, né, alguém está se sentindo não atendido nessa relação, não atendido no afeto, não atendido, né, na compreensão. Então pode estar faltando afeto na relação, e aí isso vai fazer realmente, né, despertar raiva, frustração, tristeza, e pode vir um grito, como manifestação disso tudo. Então, gente, deixa eu ver aqui quem entrou. Comentário da Adriana. Entrou ali a Costa Artemisia, que eu não, né, a Marina Alva. A Adriana comentou, mas quando a gente entende que tem um caminho melhor, é possível ver como antes, hoje... Não, como antes... como antes. Hoje eu já consigo me comunicar sem gritar. Exatamente, porque a gente vai, né? Como eu tô falando, a gente não vai mudar quem a gente é.
Né? A gente não vai mudar quem a gente é, assim como a gente não vai mudar os filhos também, ninguém vai mudar ninguém. A gente, né, eu me lembro de a gente ter uma frase que a gente fala, ninguém muda ninguém, só a gente que muda a gente mesmo quando a gente quer. Mas nem assim. A gente não muda quem a gente é. A gente muda comportamento, a gente muda ações, a gente muda forma de comunicação, mas a gente não muda a nossa essência. E se a gente mudar, a gente vai adoecer, a gente vai morrer. Porque a gente nasceu para ser a gente mesmo, a gente nasceu para ser a gente quem a gente é. Eu né, tive muita dificuldade de aceitar quem eu sou. Né, e hoje eu estou aprendendo a lidar com isso melhor, né, a direcionar melhor isso. Né, entender que realmente eu sou, né, por exemplo, eu falei das 5 linguagens do amor, porque quando a gente identifica isso, a gente começa a entender melhor a gente, mas a gente começa também a entender melhor o entorno também. Então, quando a gente começa a entender que a nossa forma de comunicação tem tudo isso aí dentro de nós e por trás, né, do nosso grito, a gente começa a entender que também no outro também é a mesma coisa. E a gente começa a ter mais empatia, mais compaixão. E as relações melhoram de fato. Né? As relações vão responder a toda essa nossa mudança. E aí não importa, né, se o outro está fazendo também o mesmo processo de reconstrução, não importa o outro, importa nós. Né, o que nós estamos fazendo com o que nós somos, e não o outro, né, a gente, né, às vezes a gente começa até a querer também que o outro vá no mesmo caminho, na mesma direção, mas isso não está no nosso controle. Então, gente, para resumir, né, o que eu quis trazer aqui hoje é por que nós precisamos parar de gritar com os nossos filhos. Porque nós merecemos isso. Porque gritar com os nossos filhos é a forma como nós estamos encontrando para colocar para fora as nossas dores. Então, a gente não tem que estar preocupado com o grito, nós temos que estar preocupado com o que tem por trás do grito. Qual a dor que tem por trás do grito? E nós merecemos cura para essa dor, nós merecemos acolhimento para essa dor. Nós merecemos atendimento para essa necessidade que está por trás do grito e que está nos machucando. Então, por que nós precisamos parar de gritar com os nossos filhos? Porque nós precisamos parar de gritar com a gente mesma. Porque quando nós gritamos com ele, nós estamos gritando com a gente mesma. E qual o caminho para fazer isso? É começando por nós mesmos. É aceitando que não tem culpados, é aceitando que nós não mudamos quem nós somos, é aceitando que a gente não muda ninguém, que a gente não muda os filhos, que o que o outro faz é do outro, o que o outro sente é do outro, e que cabe a nós, né, encontrar uma maneira mais saudável de ser quem a gente é, mas ter qualidade nas relações. Mesmo, né, sendo quem nós somos. Aí eu não estou falando mesmo sendo quem nós somos de forma negativa, não. É no sentido de que seja explosiva, seja, seja temperamento forte, seja o que for que a gente seja, né, que nós somos, né, seja o que for, tem lado positivo nisso, tem lado bom nisso, tem forma positiva, tem forma positiva de lidar com tudo isso. E, por fim, eu quero, né, falar aqui uma palavra de conforto mesmo, para quem vive, né, nessa situação, assim, existe um caminho, né, começa hoje, não deixa para amanhã, é com a gente, é um cuidado com a gente, é um gesto de amor por nós. E vai, né, refletir nos filhos, vai refletir nas nossas outras relações, vai. Gente, a minha irmã entrou, a Cláudia. Olha ali, gente, quem não conhece, a minha irmã tem um salão de beleza divã. Não é diva, é divã, tá? É porque o Instagram não permite colocar o acento. A minha irmã tem um salão de beleza chamado Divã, lá em Barbacena, lá em Minas Gerais.
né? Infelizmente não é por aqui. Eu tô com meus cabelos aqui, ó, ela coloca a mão, é mão de fada. Mas, infelizmente, ela não está aqui, então eu, né, tenho que ficar aqui com outros anjos dos cabelos. Mas a minha irmã entrou, gente. Que felicidade. Olha, só que a gente está acabando, Cláudia, porque já tem 1 hora de live, nem era para ser tanto assim. Mas obrigada, gente, pela participação. A gente tem encontro nas terças, nas terças às 21 horas, nas quintas às 7 da manhã e nas sextas às 21 horas também. Obrigada, eu vou colocar um texto depois que tem relação com tudo isso que a gente falou, que é uma forma também de a gente, né, reforçar isso que a gente está aprendendo, né, a cada dia, para isso ir internalizando dentro de nós e a gente conseguir encontrar um caminho aí para estabelecer relações melhores, para começar, né, relação melhor com a gente mesma. Tá bom? Um beijo, pessoal, e até mais.